Boa noite, eu quero aqui me apresentar. Meu nome é professor Gibran, vou passar aqui uma aulinha de matemática. Uma boa noite aos alunos aí dos aulões aí do professor Luiz Carlos, né? A gente vai ficar aí, tentar se estender mais ou menos até umas 10h30, para a gente tentar aqui desenrolar essa partezinha aí de análise combinatória, né? Que é um assunto aqui que praticamente cai todo ano, né, no vestibular. E agora com a questão do Enem também, por conta da análise combinatória, é um assunto exatamente que é totalmente contextualizado, não é verdade? E também ele já puxa a parte de quê? A parte de probabilidade. Hoje a gente vai tentar, na verdade, passar algumas questões exatamente de análise combinatória, a parte do princípio fundamental da contagem e também, no caso, uma parte, talvez, a gente chegue até a parte de fatorial, já tentando entrar aí em agrupamentos, tá certo? Beleza? Bom, eu queria passar aqui os slides aqui para a gente colocar aqui algumas situações e aqui para a telinha aqui. Pronto, vamos lá. Aí a gente vai exatamente para essa parte aí de análise combinatória. Bom, a primeira coisa que você tem que saber é exatamente, né, a questão da chamada árvore de possibilidades, que isso aqui, de uma certa forma, faz com que você tenha um entendimento melhor, né, do que estaria acontecendo aí, né, nas situações de análise combinatória, que na maioria dos casos são situações o quê? São situações contextualizadas, né? Deixa primeiro a gente fazer aqui uma conversão. Rapaz, eu vou primeiro dizer o seguinte, eu vou tentar aqui dizer que esse rapaz, ó, aqui seria cara, né, primeiramente, e o Czinho aqui, eu vou tentar chamar de coroa. Pessoal, por que você está fazendo isso aí? Bom, por conta exatamente da situação. Ele vai fazer o seguinte, olha a situação, o problema que a gente tem aqui. A gente vai lançar uma moeda, né, 3 vezes ao acaso. Aí eu quero saber quais e quantos são os possíveis resultados. Bom, primeiramente, deixa eu explicar uma coisa para vocês simples. A análise combinatória, essa parte da análise combinatória, ela não se preocupa exatamente com quais são, né, os possíveis casos, e sim quantos são. Professor, então quer dizer que a gente não vai se preocupar com como é que seriam esses casos. Não, a gente não se preocupa com como são os casos, e sim o quê? Com a quantidade. Se bem que nesse primeiro resultado aqui, nessa primeira situação, a gente vai mostrar exatamente o quê? Quais e quantos são, mas se preocupando mais com quantos são. Então imagine que você lance uma moeda aí 3 vezes ao acaso, né? Bom, quantos são os possíveis resultados? Por exemplo, pode sair no primeiro lançamento cara, no segundo lançamento cara, e no terceiro lançamento sai uma coroa, não é verdade? Então isso aí seria um possível resultado. Tem aqueles resultados que são resultados mais preguiçosos, né? A pessoa pode sair tudo cara? Poderia sair tudo cara. Gibran, pode sair tudo coroa? Também poderia, no caso aí, sair tudo coroa. Professor, é legal fazer contando? Rapaz, nessa situação aqui, como você vai lançar essa moeda apenas 3 vezes, tudo bem. Até que seria interessante, você poderia dar certo, você poderia chegar ao resultado fazendo, contando. Mas se você fosse lançar, por exemplo, essa moeda 5 vezes, 8 vezes, 10 vezes, a coisa ficaria inviável que você tentasse resolver dessa forma, contando de um por um, que seria exatamente uma contagem primária. Outra coisa que vocês vão perceber claramente é que essa parte de análise combinatória são questões de contagem. Você fica contando. A maior função de análise combinatória nada mais é do que o quê? Contar. Mas não contar de uma forma o quê? Primária. Você vai tentar contar aí no caso através de quê? Através de agrupamentos. Aí vamos para a situação. Como a gente estava colocando aqui, né? Rapaz, você primeiramente, né, você vai lançar a moeda pela primeira vez. Então, quando você lança a moeda pela primeira vez, colocar aqui, ó, essa bolinha aí, esse pontinho aí, né? Quando você lança a moeda pela primeira vez, você vai ter aí no caso 2 possíveis resultados. Claro, lançou a moeda trabalhando com espaço amostral, né, bem definido, você só pode ter aí no caso cara ou coroa. Lançou a moeda pela primeira vez, cara ou coroa. Tranquilidade? Lá vai você lançar agora a moeda pela segunda vez. Quando você for lançar a moeda pela segunda vez, não vai mudar nada, você ainda continua tendo cara ou coroa. Cá está. Lançou a moeda pela segunda vez, ou sai cara ou sai coroa, né? Professor, quando a gente lançar a moeda aí no caso pela terceira e última vez, não muda nada, continua saindo cara e coroa, ou seja, aí você fica alternando cara, coroa o tempo todo, né? Professor, e como é que a gente vai saber o total de possibilidades? É só você aqui no caso perceber a questão das ramificações, esses finais aqui, ó. Tá aqui, ó, cara, aqui esses finaizinhos aqui, ó. Se você perceber, você encontrou aqui, olha, quantas pontas no final? São exatamente, olha, 8 pontas. Essas 8 pontas são exatamente os 8 possíveis resultados. Professor, quais são os resultados? Dá uma olhadinha aqui, ó. Deixa eu até fazer o seguinte. Primeira vez que eu estou aqui usando esse rapaz, vamos tentar aqui apagar primeiro, né? Deixa eu ver aqui se eu... Pronto, apagou. Amiguinhos, se vocês perceberem, caro aluno, aqui a gente vai ter exatamente, ó, vamos pegar essa primeira aqui, esse cara, que é exatamente, olha aqui, saiu cara e cara. Isso é exatamente
um possível resultado. Professor, quais são os outros resultados? Aí se você perceber aqui, ó, os outros resultados, você vai ter nessa segunda aqui, no segundo resultado, você vai ter cara, coroa e cadê? Cara e coroa, né? Então, ao todo, se você contabilizar, aí você teve quantos resultados? 8 resultados. Se você tentar encontrar um outro resultado, você vai perceber que você vai recair no mesmo caso que esse. Volta a tela para cá, por favor. Bom, se você perceber, então, aqui a gente encontrou 8 possíveis resultados. Na situação que a gente colocou, a gente lançou essa moeda quantas vezes? A gente lançou essa moeda 3 vezes. Professor, se a gente lançasse 10 vezes, essa árvore de possibilidades ela ficaria enorme, não é verdade? Professor, teria problema? Claro que teria um problema enorme. Essa árvore se transformaria, na verdade, como eu costumo falar, num baobá, não é verdade? Ficaria uma coisa enorme, né? Não seria viável que você ficasse contando isso de um por um até chegar no resultado, no total de possibilidades. Então, existe algo que é chamado o quê? De princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo, que a gente vai dar uma olhadinha aqui para a gente tentar desenrolar isso aqui, tá certo? Aí o que é que vai acontecer? A gente vai passar aqui uma outra situação, né? Aí depois a gente enuncia aqui o princípio. Passa aqui para a telinha, muda a telinha. Bom, dá uma sacada agora. Eu vou fazer o seguinte, eu vou agora lançar um dado em uma moeda, né? E vou lançar um dado em uma moeda ao acaso, mesmo esquema praticamente. Quais são, né, e quantos são os possíveis resultados? Vê só, lançou um dado e lançou uma moeda. Primeiro, uma moeda, quantas possibilidades? 2 possibilidades. Um dado, você agora vai ter 6 possibilidades, levando em consideração que esse dado que você vai usar é aquele dado, o vulgo bozó, não é verdade? Aquele que no caso tem 6 faces. Professor, tem outros dados? Tem. Para quem joga RPG, já deve ter visto aí que tem alguns dados que tem 10 faces, 8 faces, 20 faces. Aqui não vai ser o caso, tá bom? Outra coisa interessante, quando você vai lançar esse dado e essa moeda, você pode lançar os dois caso você queira. Você pode lançar o dado e a moeda simultaneamente, já que são objetos aí, né, diferentes, tá certo? Na outra situação, você ia lançar o quê? Você ia lançar uma moeda 3 vezes ao acaso. Como você ia lançar essa moeda 3 vezes ao acaso, tem que ser de maneira o quê? Sucessivamente, né? Uma após a outra. Pois bem, mas aqui como não vai importar se vai ser um dado e a moeda, quem vem primeiro, vamos aqui ver a situação aqui da animação. Primeiro, lançou aqui, na situação ele está colocando como se você fosse lançar a moeda primeiro. Lançou a moeda, você vai ter 2 possibilidades de resultado. Tá aí. Ou você vai ter cara ou vai ter coroa. Professor, e quando você lançar, no caso aí, o dado? Rapaz, lançou o dado você vai ter, ó, 6 possibilidades de resultado. Então, ó como é que vai ficar a situação aí, ó. De 1 até 6 e também de 1 até 6. Ou seja, você vai ter cara 1, cara 2, cara 3, cara 4, cara 5 e cara 6. Assim como também teria o quê? Coroa 1, coroa 2, coroa 3, coroa 4, coroa 5 e coroa 6. Professor, se a gente contabilizar, rapaz, você vai contabilizar exatamente 12 resultados. Cara 1 até 6, coroa 1 até o coroa 6. Professor, seria interessante fazer contando? Passa a tela para cá. Aqui no caso, a gente fazer contando ainda seria interessante pelo fato de você só ter 12 resultados. Agora, pense direitinho, rapaz, imagine que você vai lançar 3 dados e 4 moedas. Ao total de possibilidades seria de quanto? Aí a coisa realmente, definitivamente vai complicar. Não seria viável que você tentasse ficar fazendo, você ficar tentando contar de uma maneira o quê? De uma maneira primária. Pega o primeiro resultado, pega o segundo, primeiro que você tem tudo para se enrolar no meio da história, tá certo? Pessoal, então como é que a gente faria? Aí é que a gente vai agora enunciar o chamado princípio multiplicativo, que é algo fácil. Como o nome já está dizendo, princípio multiplicativo, você não soma. O princípio não é aditivo, o princípio é multiplicativo, você simplesmente multiplica. Tem casos que você vai somar, eu coloquei uma questãozinha aqui lá na frente que a gente vai ver, que é uma situação que você tem 2 conectivos, o i e o ou, que a gente também vai tentar explicar. Mas por enquanto, vamos trabalhar com o princípio multiplicativo, que também é conhecido como chamado princípio fundamental da contagem. Passa aí para a telinha, por favor. Olha só. Princípio multiplicativo, ele fala assim, se uma decisão D1 pode ser tomada de X maneiras, e se D1, uma vez tomada a decisão D2 pode ser tomada de Y maneiras, então o número de maneiras de se tomarem as decisões D1 e D2 é X vezes Y. Professor, explique melhor, pega as situações anteriores. Vamos pegar as situações anteriores. Quais são as situações anteriores? Que é o seguinte, pense direitinho, na primeira situação você ia lançar uma moeda 3 vezes. Como você ia lançar a moeda 3 vezes, essa minha questão, essa minha situação, ela está dividida em quantas etapas? Ela está dividida em 3 etapas. Você vai lançar uma moeda 3 vezes, então separe a questão através de etapas. Aí, olha, geralmente nas questões, barrinha, barrinha e barrinha. Tá tortinha, mas suponho que isso aqui é uma barra,
porque trabalhar aqui na tela do computador é complicado, a primeira vez que eu estou fazendo isso. Então você vai colocar essas barrinhas aí e, como a gente falou, quando você lança a moeda pela primeira vez, você vai ter duas possibilidades, né, de resultado, ou cara ou coroa. Tá aqui, duas possibilidades de resultado. Professor, quando você lançar a moeda pela segunda vez, continua tendo duas possibilidades de resultado do mesmo jeito. Professor, lançou a moeda pela terceira e última vez, igualmente duas possibilidades de resultado. Outra coisa, você não vai somar, que muita gente aí na hora da prova dá essa enrolada, né? Aí soma e coloca que o resultado é 6, não é 6, não vai fazer, como o pessoal fala, não vai fazer uma miséria dessa. Multiplicou, tá aqui ó, multiplicou bem bonitinho, ou seja, são 8 possíveis resultados, como a gente já tinha visto naquela chamada árvore de possibilidades, que, como eu falei, a árvore de possibilidades ela serve exatamente para o quê? Só para você visualizar o que é que está acontecendo, né? Bom, então a primeira situação, lançou a moeda 3 vezes, você vai ter 8 possibilidades de resultado. Professor Gibran, na outra situação, como é que é o esquema? Na outra situação você vai lançar um dado e uma moeda, e a ordem inclusive não importa, né? Aí você faz aqui de novo, duas barrinhas, ó. Porque perceba que nessa minha segunda situação, a minha questão está dividida em duas, o quê? Em duas etapas, lançar um dado e lançar uma moeda. Bom, a ordem não vai importar, lançou o dado, 6 possibilidades. Lançou a moeda, 2 possibilidades, multiplicou, você vai encontrar aí no caso 12, como a gente tinha visto anteriormente. Belezinha? Tranquilo? Miguel, passa a tela aqui para cá para a gente dar aqui mais um recado. Então, de novo, como a gente está colocando, essa parte de enlace combinatório é uma parte que praticamente, não estou dizendo que são todos os casos, mas a maioria dos casos são o quê? São contextualizados. Sempre tem uma história, né? Lançar um dado, lançar uma moeda, uma urna, né? Uma galera sentar num banco de praça. Então, análise combinatória, como eu também costumo falar, análise combinatória e a parte de probabilidade seriam os assuntos que dá para você contextualizar ao máximo. E outra coisa também que todo santo ano cai na UFRN. Tanto na UFRN e agora provavelmente eu acho que vai continuar com essa situação aí para o Enem, tá certo? Que próximo ano aí eu acho que a gente está achando aí, tudo indica que a UFRN vai adotar o Enem, isso não é certeza, mas tudo indica. E matemática, no caso, vai ser 1/4 da prova, vai ser, no caso, o grande peso, né, para quem quer entrar aí na UFRN, tá certo? Vamos aqui colocar uma outra questão, né, uma questão bem mais contextualizada, com animação, para a gente ver a situação aqui. Passa aqui para a tela aí, por favor. Vamos lá. Olha só, deixa eu passar aqui. Pronto. Se você dá uma olhada aí, der uma olhada nessa primeira questão, na verdade, a gente vai ter aí, no caso, a gente vai ter três perguntas. A gente vai tentar fazer as 3 perguntas, tá certo? Responder as 3 perguntas. Ele fala o seguinte: de quantas formas distintas podemos ir da cidade A para a cidade D? Professor, cadê os pontinhos? Vou colocar agora, ó, isso aqui, ó, cidade A. Aqui, ó, esse ponto é a cidade B, esse ponto é a cidade C e esse ponto é a cidade D. Tá aí. Então, de quantas formas eu posso ir da cidade A para a cidade D, passando pelos caminhos da figura que segue e passando obrigatoriamente por B e C. Ou seja, imagine que A, B e C, A, B, C, D são 4 cidades, né? E no caso você quer sair de A, se deslocar até D, só pode usar os caminhos, não pode sair dessa regra, tem que passar por B, tem que passar por C também, né? Obrigatoriamente. Então a primeira pergunta que ele faz é de quantas formas eu posso ir de A para D, do jeito que eu quiser. Tem uma segunda pergunta que ele faz assim: de quantas formas, né, usando a mesma figura, podemos ir de A para D e voltar para A, né? E para finalizar, de quantas maneiras a gente pode ir de A para D e voltar para A, mas na volta a gente não pode usar os caminhos da ida. Pessoal, complicado, né? Rapaz, a primeira ela é muito fácil. Deixa eu só fazer o seguinte aqui.